Meu nome é Marcelo Miquidotti, ou professor Dotti, certo? Sou professor da FATEC aqui de Araraquara, leciono a disciplina de Economia no curso de Gestão Empresarial. E nesse curto vídeo, gostaria de abordar um assunto extremamente relevante e extremamente preocupante. Ainda que exemplos que serão dados sejam de Brasil, não é um fenômeno brasileiro, muito pelo contrário, é um fenômeno global, que é o fenômeno do desemprego, certo? E fenômeno porque o desemprego é algo que, digamos assim, caminha junto com o sistema econômico no qual nós estamos. Porém, ele tem atingido graus muito preocupantes nas últimas décadas, dos anos 70 para cá, e mais intensamente dos anos 90 para cá, no mundo inteiro e especialmente no Brasil. E o desemprego, ele tem um componente duplo. Ele é tanto conjuntural, é de momento, ou seja, varia de acordo com o fluxo e a dinâmica econômica. Então, a economia está aquecida, como se diz, né, no jargão, digamos assim, seja jornalístico, seja do próprio meio econômico, a economia está aquecida, há forte produção e forte demanda pelos produtos que são produzidos, aumenta o número de pessoas empregadas. Por outro lado, há um baixo crescimento da economia, baixas expectativas de investimento, há então desaquecimento da economia, as empresas passam a produzir de forma ociosa, ou seja, eles diminuem a produção e deixam os equipamentos parados. Não há por que deixar aquele equipamento ligado, funcionando, sendo que vai gerar estoque de produtos que não serão vendidos. Ocorre aí o desemprego. Então, esse desemprego que se chama de conjuntural, é de momento. A economia está aquecida, diminui o desemprego conjuntural. A economia está desaquecida, aumenta o desemprego conjuntural. Certo? Isso é muito simples, é bastante evidente e visível para a grande maioria de nós, certo? Nós percebemos isso, nós visualizamos isso, seja nas ruas, seja no nosso dia a dia como pessoas que estão procurando um posto de trabalho, ou em reportagens e assim vai. O que é mais interessante para nós nesse vídeo, e que não pode se estender muito, infelizmente, como uma aula, certo? Existe um outro tipo de desemprego, e esse é o mais preocupante, que é o desemprego estrutural. Esse é aquele que determinado posto de trabalho ou determinadas profissões foram simplesmente eliminadas ou posto de trabalho fechado. Não existe mais. Não se produz mais com força de trabalho humana, certo? Trabalho vivo, aquilo que está sendo produzido. É o desemprego estrutural, ou científico, ou tecnológico, como se queira. Tá? Então, esse tipo de desemprego é o mais preocupante para nós, pois ele passa a ser inercial, digamos assim. Ou seja, uma vez não tendo mais aquele tipo de profissão que eu tinha, ou aquele posto de trabalho que eu tinha, acabou. Esse é o desemprego estrutural. E é uma fase perversa, ruim, péssima para todos nós. E ele vem se acentuando cada vez mais, esse desemprego estrutural, com o sistema econômico no qual nós vivemos, que tem alta flexibilidade do capital, ou seja, os investimentos, eles são altamente flexíveis. Então imaginemos assim, uma empresa se instalou na cidade que nós estamos, na cidade que nós vivemos. Tá? Um determinado carga de mão de obra exigida para aquilo ali e são empregadas pessoas, tá? Só que, normalmente, essas empresas que são braços, né, subsidiárias de gigantescas multinacionais, na sua grande maioria das vezes, elas muitas vezes o quê? Por um momento estarão ali nessa cidade, nesse distrito e poderão o quê? Em breve, ou em 2 anos, 3 anos, às vezes mais, às vezes menos, migrar para outro lugar. Esse aspecto da flexibilização do capital, da flexibilidade do capital, dos investimentos, é algo, como eu disse um pouquinho atrás desse vídeo, que ocorre desde a década de 70, década de 90, principalmente. Então, vem se acelerando essa flexibilidade.
os investimentos vão migrando rapidamente. Então não é à toa aquelas brincadeiras que a gente mesmo faz, ou que quase todos os produtos de alguma forma passaram pela China, né? Dado que a alta flexibilidade do capital, especialmente para China ou outros países, certo? No qual você tenha vantagens produtivas, normalmente mão de obra barata, isenção fiscal, né? Muito fácil. Esse é o desemprego estrutural, certo? E, como eu disse para vocês, é muito problemático, porque ele passa a se tornar cada vez mais uma espécie de inércia. E vai aumentando, inércia no sentido de aqueles trabalhadores, uma vez empregados, não retornam mais aos seus postos de trabalho. Aumenta o que a gente chama de exército industrial de reserva, certo? Ou seja, a massa de trabalhadores que nunca mais encontrarão um posto de trabalho, tá certo? Então, basicamente era isso que eu queria nesse vídeo falar para vocês e convidá-los para aprender mais sobre isso no curso de gestão empresarial, no qual, além das competências tecnológicas, vocês poderão ter competências teóricas também para entender essa sociedade e tentar escapar justamente desse desemprego, entre aspas, inercial. O nome correto é estrutural, como disse para vocês. Então, a ideia do curso é essa. Vocês o quê? Poderem desenvolver essas competências tecnológicas dentro do campo da gestão de empresas, mas ao mesmo tempo também teóricas para entender por que as coisas são assim. Então é uma carga dupla. E esse aspecto é um deles possíveis de nós estudarmos no caso de uma disciplina como de economia, fora as muitas outras que existem. Tá certo? Então era isso. Espero que tenham gostado e que venham fazer parte desse aprendizado. Tá certo? Até mais.